Muito boa noite a todos e todas. Estamos retomando, então, a última mesa do nosso evento, a 4ª Semana Nacional de Museus na UniOeste. E tivemos aqui ontem, na quinta-feira, pela manhã e à noite, um compartilhamento, troca de ideias, né, e já indicando algumas ações em torno da organização e de constituição do Museu Universitário. E nesta noite, então, nós temos a mesa de encerramento deste nosso encontro. E teremos, então, aqui a presença na mesa e a participação. E elas, uma já é mestre, a outra está mestrando no nosso programa. Então, eu gostaria de convidar para tomar assento na mesa professoras, né? Atualmente são coordenadoras da área de História e Geografia da Secretaria Municipal de Educação. A Clenilza, por favor, Clenilza. E a Elisiane, por gentileza, Elisiane, né, toma o assento à mesa. Então, elas vão fazer a apresentação, nós já estamos aqui com os slides, e elas vão estar abordando, então, a importância do ensino de história local, nas escolas da rede municipal de ensino, enfim, das escolas públicas. Então, elas terão aqui, né, cada uma terá uma fala livre de 20 minutos, e temos aqui já, elas têm um lançamento, né, a divulgação de um material didático, e elas vão apresentar para nós, então, a contribuição que elas vêm fazendo, algumas reflexões e as propostas sobre a importância da valorização do ensino de história local. Então, por favor, Clenilza e Elisiane, a palavra está com vocês. Boa noite a todos. Eu sou a professora Clenilza, estou no magistério há 25 anos na Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel e, atualmente, estou à frente dos componentes curriculares História e Geografia. Boa noite a todos. Eu sou a professora Elisiane, estou na Rede Pública Municipal de Ensino também há 25 anos, e, juntamente com a professora Clenilza, nós somos responsáveis pelos componentes curriculares História e Geografia. Nós abordaremos com vocês esta noite o ensino de História e Geografia local nos anos iniciais do ensino fundamental. Inicialmente, vou apresentar a minha dissertação de mestrado intitulada O ensino de História local nos anos iniciais do ensino fundamental na proposta curricular do município de Cascavel. O nosso objeto de pesquisa foi a história local. As motivações para esse objeto foram as inquietações profissionais e a manifestação dos professores durante as formações continuadas. Desde 2018, quando eu assumi o componente, durante as formações, era comum os professores externalizarem dúvidas acerca da história do município de Cascavel. Esse trabalho foi desenvolvido num cenário bastante complexo, numa época de pandemia, num reinventar da vida, e nós costumamos brincar que fomos a primeira turma de mestrado da UniOeste a ser totalmente em modo remoto, ou seja, nós já entramos para a história. Nesse período, houve uma desqualificação da escola, que nós estamos passando por isso ainda. Nós vivemos um período de valorização do imediatismo e de um presentismo constante. Nosso objetivo principal: analisar a história local e sua relevância na proposta curricular do município de Cascavel. Partimos da seguinte problematização: qual a importância dada ao ensino de história local após a implementação do currículo para a rede pública municipal? E nossa pergunta central: se trata-se de uma questão de recorte de conteúdos ou de metodologia? A metodologia empregada na realização desse trabalho foi a abordagem qualitativa, com base nas fontes bibliográficas, documentais e relatos de 3 professoras por meio de cartas. Nós elencamos essas professoras de acordo com o seu tempo de atuação na rede municipal.
Nós trabalhamos com uma professora que tinha 10 anos de profissão, uma que tinha 20 anos e uma com mais de 30 anos já aposentada. E esses relatos foram muito gratificantes, muito ricos para o desenvolvimento desse trabalho. Os nossos principais referenciais teóricos: Gobet, Legoff, Hobsbawm, Riesen, Barros, Saviani, Nadai, Capelato, Abud, Schmidt, Bittencourt e Silva. Os nossos referenciais regionais foram Kolodel, Wachowski, Crestani, Langaro. Os locais, Esperança, que é uma família que são 3 irmãos, que a vida deles dá-se em torno da produção de material, abordando a história de Cascavel, e um deles já é falecido. Nós estamos falando de Alceu Esperança, Carlos Esperança e Regina Esperança. Beltrame, Nati, Pelete, nosso colega Hamilton Pelete, que muito contribui para a história do nosso município, está conosco aqui essa noite, Piaia, Melo, Gil e Galaface. No capítulo 1, nós abordamos o ensino de história local, aspectos históricos sociais. Nós apresentamos um breve painel sobre o ensino de história no Brasil, a introdução nas escolas até os dias atuais. No 1.1, a história local como objeto de estudo. Nós procuramos definir o que é história local. A história local é a história de um município, de um vilarejo, é um recorte geográfico menor. Nesse sentido, no Brasil, nós tivemos que definir o que é história local e o que é história regional, porque a história regional dá-se num espaço mais amplo, com sistemas próprios. Porém, na França, o berço das pesquisas em história local não teve essa necessidade, visto o tamanho do território. 1.2, o lugar da história local na historiografia, nos séculos XIX e no século XX. Muitas vezes, quando nós vamos debater a história local, nos parece algo recente, mas não é. A história local ela é desde antes da constituição dos Estados Nacionais, porque as produções eram locais, visto a dificuldade de deslocamento das populações. Com os avanços tecnológicos, a invenção de transportes, isso foi tornando amplo a ocupação do espaço, e esse debate foi tomando um outro corpo. E, aparentemente, nós olhamos para a história e damos uma importância menor às produções locais, e não é verdade. Porque as grandes mudanças que ocorrem no Estado, num país, no mundo, eles têm o seu berço no local. No 1.3, o ensino de história, aspectos teórico-metodológicos, nós abordamos como deu-se as metodologias no ensino de história, desde a sua introdução no Colégio Pedro I, no Rio de Janeiro. Nesse processo, a história ela sempre foi trabalhada de uma forma pergunta-resposta. Uma história que não buscava refletir o sujeito, que não colocava o sujeito enquanto produtor da história, quanto um agente ativo da história, visto o pensamento que predominava naquele período, principalmente no Brasil, nas décadas de 30, em que o ensino de história ele estava voltado a interesses governamentais, todo o material relativo à história era controlado pelo Estado, porque a função era formar um determinado tipo de cidadão, com uma moral, uma ética. Essa era a função do ensino de história. No capítulo 2, a história local no contexto da educação brasileira, abordamos as origens do ensino de história local no Brasil, bem como as produções historiográficas produzidas no município e demais fontes históricas que possibilitam a compreensão de que o passado nos constitui enquanto sujeito histórico. No 2.1, retomamos o percurso histórico do ensino de história do nacional ao local. Abordamos desde a sua introdução lá no Rio de Janeiro, no Colégio Dom Pedro, até os dias atuais. Como eu já disse a vocês, então nós tínhamos um formato, uma metodologia, um ensino de história catequético. Não era uma história que permitisse ao sujeito refletir a sua realidade e interferir na sua realidade.
No 2.2, nós abordamos a Base Nacional Comum Curricular, conflitos e confrontos. Quando nós falamos em BNCC, normalmente a gente para refletir que foi um debate que começou a partir de 2015. Mas não, a BNCC, desde a década de 60, ela já vem sendo projetada, já se tem a busca de um currículo nacional. De acordo com Saviani, ela surgiu muito mais voltada, pensando na formação de professores. Então, às vezes, a gente pensa, nossa, a BNCC ela surgiu em pouquíssimo tempo, né? Praticamente não houve movimento social. Houve, sim. Principalmente aqui no campus da UniOeste de Cascavel. Houveram diversos encontros, debates, foram feitos diversos apontamentos para os organizadores da BNCC, porque a equipe, né, desde a primeira versão para a segunda, para a última, houveram mudanças nessa equipe. E a Associação de Historiadores, a AMPU, fez diversas cartas para esses organizadores, intentando realizar mudanças. Porém, esse documento ele chegou ao seu fim, foi aprovado, homologado, sem ouvir o grupo principal, sem dar atenção ao que importava, os professores. Então, a voz do professor ela ficou silenciada nesse documento. No 2.3, a produção historiográfica sobre a história de Cascavel. Nós fizemos um levantamento de toda a produção historiográfica das teses da UniOeste, do que foi produzido até então para o nosso município. Nós podemos sempre separar entre obras memorialísticas e obras historiográficas. No capítulo 3, a história local na proposta curricular do município de Cascavel, desafios e perspectivas, nós discutimos a trajetória histórica da proposta curricular, tido como referência para o Brasil, que o currículo de Cascavel, embasado na PHC, na THC, ele é uma referência para o Brasil. Ele é muito estudado, visto que nós buscamos romper com essa ideia mais voltada para a lógica formal, para o positivismo, e buscar uma teoria que pense o sujeito. No 3.1, nós abordamos a importância da formação continuada em história local. Nós realizamos um levantamento nos documentos da Secretaria de Educação, que, a partir de 2011, eles passaram a ser publicizados por meio do portal do município, mas até então não eram, era por meio de ofício. As escolas eram informadas de quando haveriam esse trabalho com os professores. E, nesse levantamento, nós constatamos que os componentes, tanto a história quanto a geografia, que já foram tão penalizadas no período da ditadura militar, quando foram aglutinadas e transformadas em estudos sociais, essa área do conhecimento das ciências humanas ficava relegada ao segundo semestre. E, normalmente, era uma ou outra formação quando tinha. E, em todos os momentos, os professores sempre enfatizando, nos nossos diálogos durante a formação continuada, a necessidade desse trabalho com os conteúdos, de explorar esses conteúdos que estão no currículo para um melhor trabalho pedagógico na escola. As cartas dos professores nos auxiliaram muito nesse sentido, porque a professora que tem mais de 30 anos, ela pontuou a falta dessa formação continuada quando ela iniciou no magistério. Também elencou que a falta de produção de material, e muitas vezes não é uma falta de produção de material, é um desconhecimento desses materiais. E por que ela pontua isso? Porque ela iniciou no período militar a atividade pedagógica. Então, isso prejudicou muito o conhecimento histórico. No 3.2, lugares de memória, fontes, arquivos e produção historiográfica sobre Cascavel, nós fizemos um levantamento sobre os arquivos que nós temos disponíveis para pesquisa. Nós partimos dos documentos, fizemos uma abordagem de todo o material produzido de toda a literatura produzida, que vocês podem consultar no nosso trabalho.
e ter ver com esses detalhes. Abordamos também os locais onde estão esses arquivos, a Biblioteca Pública Municipal, os documentos da Secretaria Municipal de Educação e os nossos refúgios de memória, principalmente os museus. E eu estou me referindo ao Museu Histórico, ao Museu da Imagem e do Som, porque nós nos valemos muito desses locais para a preservação da memória do município. Nós também tomamos conhecimento de museus particulares. Por exemplo, nós temos o Museu do Professor Alberto Pompeu, e também, no Distrito de São João do Oeste, o Museu do Senhor Severino Pizzarca. Então, esses são cidadãos que estão fazendo um trabalho com o olhar deles para preservar a história do município. E, quando eles fazem isso, a gente remonta à França antiga, porque quem também guardava a memória eram os antiquários. Nós não tínhamos lugares pertencentes ao Estado para guardar essa memória. Então, por mais que saibamos, né, que muitas vezes há-se um controle do que deve ser lembrado, do que deve ser esquecido, qual é a história, quais elementos que os museus irão guardar e quais os elementos que os museus irão ocultar da sociedade. Esse é um olhar que a gente tem que ter. No 3.3, a história local nos processos de ensino e de aprendizagem, o currículo de Cascavel, nós fizemos análise do currículo municipal, dos conteúdos de história, com foco no terceiro ano, porque anterior à BNCC, esse trabalho era feito com o quarto ano. Com a aprovação da BNCC, ele veio para o terceiro ano. E nessa análise, nós detectamos algumas fragilidades também, e muito do que nós vimos durante o desenvolvimento desse trabalho é que o nosso problema não é a questão do conteúdo. Nós não temos questões alusivas a recorte de conteúdos no currículo de Cascavel. Ele está bem delineado. Com relação à avaliação, nós temos apenas um item, porque o nosso currículo sugere 10 itens para a avaliação do professor, para estruturar o trabalho avaliativo do professor. E apenas um deles está relacionado com a história local, e onde nós vamos dialogar exatamente com o terceiro ano. Findando o nosso trabalho, a questão que se revelou desafiadora, e o estudo que se apresenta como um fator assim, complexo, é a metodologia desenvolvida nos processos de ensino e de aprendizagem. E isso denota a necessidade de uma formação continuada, sistemática dos professores. O que nós detectamos? A ausência de uma abordagem sistematizada sobre a história local e sua importância na formação do estudante. Nós necessitamos ampliar os investimentos nas formações de professores e nos recursos pedagógicos. Necessitamos aprofundar os estudos acerca da concepção teórico-metodológica da proposta curricular do município. E, por fim, elencamos algumas sugestões para pensarmos juntos, porque a história não se faz sozinho. Uma ciência extremamente complexa e que nós não conseguimos prever onde iremos chegar. Por isso que, se a gente continuar trabalhando, cada um no seu universo, nós não conseguiremos atingir a sociedade. O que nós indicamos? Tombar edificações históricas, inventariar, historicizar e publicizar os lugares de memória, o que é a proposta desse evento, incentivar a pesquisa e publicação de literaturas vinculadas à história local, estabelecer parceria com a UniOeste, esse avanço nós já tivemos, para a formação continuada dos professores, criar um centro de estudos e pesquisas locais e elaboração de materiais didáticos e paradidáticos. Porque a universidade é extremamente importante para a nossa formação acadêmica. Nós precisamos desse aporte teórico, mas nós precisamos
ter esse aporte teórico e também desenvolver estratégias e materiais para que o professor possa utilizar no cotidiano da sala de aula. Porque se nós ficarmos só no campo da teoria, e hoje de manhã foi muito debatido essa questão dos processos educativos, nós precisamos ter a teoria, sim, nós precisamos desse domínio, mas nós temos que trazer essa teoria para a sala de aula, para os nossos alunos. Porque se nós não formarmos os nossos alunos para conhecer o local em que vivem, para ter o mínimo do conhecimento de como se formou essa região em que vivem, como eles irão valorizar a história? Como eles irão guardar as suas memórias? Então, isso a gente tem perdido ao longo dos anos. E hoje de manhã foi muito abordada a questão das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, dessa velocidade, o conhecimento, né? A verdade está a um clique de distância. Então, é essa reflexão que nós buscamos, e isso muito nos alegra, o professor João Carlos, a UniOeste, nesse movimento de fazer esse resgate da importância da história, da importância da memória. Porque nós não podemos olhar para as pessoas e vê-las somente como um copo a ser enchido. Mas nós temos que fazer o contrário. Nós temos que olhar para as pessoas e vê-las como uma brasa a ser atiçada, para que elas pensem a respeito dos processos históricos que as constituem. Obrigada. Faremos agora uma retomada histórica da produção do material didático. Então, não poderíamos deixar de mencionar, né, o primeiro livro didático de História e Geografia Local. Então, o livro Conhecendo Cascavel, de autoria do professor Valdecir Antônio Natti e da professora Odete Lúcia Beltrame. A primeira edição foi em 1996. Tivemos 4 edições e a última edição, que foi a 4ª, em 2004. Então, neste período de 2004 a 2021, nós tivemos uma lacuna de 17 anos de produção de material didático. Porém, este livro, né, Conhecendo Cascavel, ele foi utilizado pelos nossos professores da Rede Pública Municipal de Ensino até o ano de 2020, principalmente nos concursos municipais, porque era o que tinha, né, para o momento. Mas, devido a toda uma questão de legislação, nós temos o Plano Municipal de Educação, que, em 2015, na meta 2 do ensino fundamental, estratégia 15, visava produzir, garantir um material didático para os alunos do 4º ano, que até este momento, 2015, os conteúdos acerca, né, dos aspectos históricos e geográficos do município era destinado para o 4º ano. Mas, com a BNCC, em 2017, e a reestruturação do currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, passou os conteúdos para o 3º ano. Então, em 2017, quando assumiu a gestão da professora Márcia Baldini, houve a implantação de uma equipe chamada de formação continuada, que até então não tinha essa equipe, e eu e a professora Clenilza, no ano de 2018, passamos a compor esta equipe, respondendo pelos componentes curriculares História e Geografia. Então, nos veio um desafio, que era a produção desse material, né? Então, a secretária nos chamou para conversar e colocou, né, que estava ali no plano municipal e nós precisávamos, né, cumprir, né, esta meta. Então, em 2021, foi a primeira edição, e o livro passou, né, a ser chamado um novo livro, Cascavel, Meu Município, Aspectos Históricos e Geográficos. No ano de 2022, nós revisamos e ampliamos a 2ª edição. E agora, no ano de 2023, a 3ª edição, também revisada e ampliada.
e já estamos trabalhando na 4ª edição. Este material ele tem toda uma estrutura que ela foi pensada, foi idealizada por nós, né, nós duas, e ele tem 4 unidades. Essas unidades são compostas por 3 capítulos e estão ancorados na pedagogia histórico-crítica e na teoria histórico-cultural. Então, assim, quando a gente fala na pedagogia histórico-crítica, este material ele auxilia aos nossos alunos refletir que, enquanto sujeito, nós produzimos as nossas práticas territoriais e também as questões históricas. Então, ele precisa sentir-se, enquanto sujeito, que ele produz espaço, né, devido às suas ações, e produz história. E nós também nos amparamos na tríade, conteúdo, sujeito e forma. Então, o conteúdo ele estava posto lá para o 3º ano, mas nós precisávamos pensar no nosso ser humaninho de 8 anos de idade. Então, nós fomos buscar estudos da periodização do desenvolvimento infantil. E nós, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, nós descobrimos, né, que a criança de 8 anos de idade ela precisa de muita imagem. Então, quem tiver a oportunidade de ver o livro, verificará que nós trouxemos muita imagem. E também a forma, como que nós estaríamos trabalhando esses conteúdos. Porque, conforme Bittencourt ela já nos traz, nós precisamos partir da prática do sujeito, do que está próximo a ele, da vivência dele, porque a história precisa dialogar com essa criança. E, a partir do momento que eu dialogo com ela, eu problematizo, ela compreende, ela está numa relação familiar, ela está num município, mas esse município ele não está desvinculado do mundo, ele não está desvinculado de um país, de um estado. Então, quando a professora Clenilza falou ali da questão local, então nós precisamos trazer isso para os nossos alunos, que nada acontece, né, no local que não interfere no mundial. A mesma coisa do mundial que não interfere no local. Então, nós procuramos trabalhar essas questões da escala, né, partindo da questão local até as questões mundial, e não numa forma de círculos concêntricos, mas no entendimento que a criança entenda que ela não está desvinculada do mundo. E também nós trouxemos a questão da memória, da identidade e pertencimento, a forma que a gente traz a abordagem no livro para as crianças sentir-se pertencente ao município onde vive. E, para nós deixar assim, bem claro, a gente trouxe as especificidades do componente curricular Geografia e do componente curricular História. Mas lembramos assim, História e Geografia não se trabalha separado, porque o tempo não está desvinculado do espaço. O tempo e espaço são 2 categorias fundamentais do pensamento humano. É por meio do tempo e do espaço, que são pressupostos filosóficos, que nos fazem pensar, raciocinar historicamente. Então, quando a gente fala em história, a categoria, né, principal da história, o objeto de estudo da história é o tempo, mas atrelado ao espaço. A categoria principal da geografia é o espaço, mas atrelado ao tempo. Então, não tem como a gente trabalhar essas 2 categorias isoladamente. E nós procuramos trazer assim, uma forma mais lúdica para os nossos alunos, e desde a questão de cada unidade, ao apresentá-las, a gente trouxe os primeiros moradores de Cascavel, as etnias que formam o povo cascavelense. Então, assim, a ordem de ocupação do território cascavelense. Então, nós não podemos esquecer que os primeiros moradores de Cascavel foram os indígenas. Então, assim, a gente teve a oportunidade de fazer aula de campo, de estarmos em reservas. Mais para frente, vamos mostrar fotos para vocês.
E aí nós colocamos. Então, a primeira unidade do livro é o indígena que conversa com os nossos alunos. Na segunda unidade, são os europeus. Na terceira unidade, os negros. E, na quarta unidade, os asiáticos. Então, nós tivemos, na reserva indígena de Diamante do Oeste, então, ali são os guaranis que habitam, porque nós, nos nossos estudos e pesquisas, havia, né, alguns autores que falavam que os primeiros habitantes indígenas em Cascavel eram os caingangues, outros autores falavam que eram os guaranis. Então, nós fomos em pesquisa de campo e descobrimos que, além dos guaranis, dos caingangues, também tem o povo Chetás, que no ano passado a gente esteve em contato com eles, e daí nós trouxemos já nesta terceira edição. Então, retomando, né, a questão dos Guarani, nos chamou bastante atenção a forma de organização, que, dado o território socioespacial, são os seres humanos mesmo que fazem, né, as transformações do seu espaço. Então, assim, as ações que fazem as transformações dos espaços. Quando a gente teve na reserva indígena Guarani, era uma forma de organização, Caingangue outra forma, e os Chetás, nós fomos para São Jerônimo da Serra. Chegando em São Jerônimo, descobrimos que não havia Chetás puro, eles eram miscigenados. Mas lá nós descobrimos que nós tínhamos, dos 8 sobreviventes que constavam nas dissertações, nas teses da década de 90, que desses 8 tinham sobrevivido somente 4 Chetás puro. E nós encontramos uma que reside em Umuarama. E é algo assim que deixou a gente assim preocupada, né? Porque com toda essa questão, né, nós esquecemos do povo indígena. Até esta Chetá nos pontuou, né, que como houve toda a questão da memória deles terem sido apagada, eles não falam mais o dialeto e eles estão procurando resgatar. Então, em São Jerônimo da Serra, nós temos 2 professores, eles estão terminando pedagogia, são bem jovens, que são filhos, né, de Chetás, netos de Chetás, estão procurando retomar esta memória, essa identidade do povo Chetás. Então, assim, não é um trabalho fácil, porque eles perderam bastante, né, da característica deles, mas eles estão nesse processo. Então, assim, quando a gente produz um material, além do levantamento bibliográfico que a gente faz, das leituras, a gente, enquanto, né, professor de história, nós precisamos ir a campo, né, para nós termos ali os documentos que realmente comprovem, né, toda essa história. E nós também tivemos a oportunidade de ir na comunidade quilombola, em Guaíra. Ainda falta São Miguel, que nós pensamos, né, se tudo der certo, traremos na 4ª edição. E muito interessante também a forma de vivência do povo da comunidade quilombola, Manuel Ciriaco dos Santos. As terras, na nossa visão, assim, os estudos que a gente tinha, nós pensávamos que eram terras doadas, e não são terras doadas, são terras que foram adquiridas, porém, eles acabaram, devido às condições de vida, vendendo por um preço mais acessível a outras pessoas. Então, assim, eles estão em busca, né, de um território. Então, é uma luta assim, bem grande, e é uma comunidade assim, bem lutadora. Então, assim, é algo que a gente observou também na comunidade quilombola. E na produção do material, nós também precisamos elaborar mapas, tendo em vista que os mapas que nós tínhamos eram de 2010, estavam bem desatualizados.
Então, junto ao IPC de Cascavel, nós produzimos uns mapas, fizemos a cartografia, né, dos bairros de Cascavel e também dos distritos, né, de Cascavel, e lembramos que antes ali do plano diretor nós tínhamos 37 bairros. E, a partir dele, alguns bairros foram desmembrados e outros houve uma composição, e hoje Cascavel tem 32 bairros. Inclusive, nós temos um bairro novo chamado Vista Linda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Ele fica próximo ao Canadá, fica no alto, e, realmente, a vista é linda de Cascavel. Vale a pena ir conhecer esse bairro. Então, assim, nós trouxemos quase um atlas para o livro. É algo que a gente pretende ainda na produção de materiais é fazer o atlas, mas ainda não foi possível, mas está nos nossos planos. E no terceiro ano nós trabalhamos com a questão do município. O segundo ano nós trabalhamos com a questão dos bairros, né? Então, é o conteúdo, o objeto de estudo do segundo ano são os bairros. E nós estamos numa luta e temos uma proposta a fazer para vocês, para nós construirmos juntos os históricos dos bairros de Cascavel. Então, a gente fez essa proposta para a rede no ano passado, mas nós só conseguimos, até o momento, um bairro. Então, somente uma professora fez o levantamento. Demanda, né, bastante tempo, bastante estudo, mas eu penso assim que as ações no coletivo elas dão muito resultado. Então, fica a proposta para juntos nós estarmos construindo esse histórico. Então, aqui é um mapa dos distritos. Aí nós tomamos o cuidado do distrito, a gente fez ali, além do mapa, fizemos também a vista aérea, a fotografia, até mesmo para fazer as comparações. Nós temos um distrito chamado Diamante, e ele tem um diferencial muito grande, a gente até não trouxe ele aqui, que enquanto os demais distritos de Cascavel têm a comunidade próxima, Diamante não. Então, assim, até próximo à escola Tomás Antônio Gonzaga, que fica na localidade de Jangada Taborda, que está dentro do distrito de Diamante, ela é isolada, né, só existe uma propriedade próxima a ela. Então, a gente trouxe para fazer, né, essas comparações com os nossos alunos, que na história a gente trabalha, e também na geografia, todas essas questões das diferenças, das semelhanças, das permanências, das transformações. E, juntamente, né, com o livro Cascavel, Meu Município, nós temos o roteiro de estudo Cascavel, Meu Município, uma grande parceria com o Museu Histórico e o Museu da Imagem e do Som, e até mesmo, né, na produção do livro Cascavel, Meu Município, também tivemos uma grande parceria com o museu, né? A coordenadora Silvia muito nos auxiliou, então nós temos muito que agradecer. E o roteiro de estudos Cascavel, Meu Município, ele ocorre para os professores da rede e também, né, principalmente para os alunos do terceiro ano. É uma aula de campo, onde os alunos vão até os lugares de memória. E também, junto com o livro Cascavel, Meu Município, o roteiro de estudos, nós temos também um concurso de fotografia e desenho. Este concurso ele ocorre a cada 2 anos. E qual o objetivo desse concurso? Vocês, quando tiverem a oportunidade de ver o livro, verificarão que tem fotos dos nossos professores e a capa dos cadernos dos nossos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel são os desenhos dos nossos alunos. E a capa do caderno dos professores também são as fotografias. Então, uma forma de valorizar o trabalho, né, dos nossos colegas. No roteiro de estudos, nós
né, fazemos a formação continuada com os nossos professores, repassamos orientações que é necessário o pré-campo. O que é o pré-campo? É o trabalho na sala de aula, utilizando livro, utilizando recursos tecnológicos. Aqui nós trouxemos um exemplo, né, de uma escola, de uma professora que trabalhou no Google Maps com os alunos. Ali, ela elencou todos os lugares que seriam visitados e fez com os alunos o trajeto. Então, quando ela saiu para a aula de campo com os alunos, ela ia, né, falando com eles para retomar, né, esses espaços que eles iriam visitar. Como que ocorre este roteiro de estudos? Então, nós colocamos para os nossos professores 3 lugares que são importantes e obrigatórios de serem visitados. Como nós trabalhamos os 3 poderes, então eles precisam ir até o Paço Municipal. Quando possível, o prefeito recebe as crianças e fala, né, explica sobre as atribuições do Poder Executivo. O outro local que os nossos alunos visitam é a Câmara dos Vereadores. Lá nós temos uma pedagoga, que inclusive foi professora da rede, e ela trabalha com os alunos as atribuições do Poder Legislativo. Ainda não conseguimos o Poder Judiciário, mas assim é uma pretensão nossa, porque demanda mais umas questões burocráticas. E o outro local, né, não poderíamos deixar, né, de enaltecer e dizer que é um lugar muito importante para os nossos alunos visitar, o Museu Histórico. Então, assim, está ali toda a história, né, de Cascavel. Então, os nossos alunos têm essa visita guiada, onde a coordenadora Silvia, né, faz essas explicações, conversa com os nossos alunos. Temos também um diferencial, esta imagem é de uma escola do campo de Cascavel. A escola do campo, eles fazem o roteiro 8 horas, é o dia todo, porque como eles estão lá no distrito, né, para vir para a zona urbana, eles precisam, né, explorar mais lugares de memória. Então, eles vêm, ficam o dia todo. E lembrando assim, quando a gente fala que são 3 lugares obrigatórios, os demais lugares nós encaminhamos para as escolas, o projeto, e nesse projeto a gente coloca as sugestões dos lugares a serem visitados. Então, na formação continuada, nós conversamos com os nossos professores, colocamos os 3 lugares e os demais não são engessados. Eles irão de acordo com a localização da escola para aproveitar esta aula de campo, porque a aula de campo, desde o momento que os alunos saem, né, de dentro da escola, estão no ônibus, desde o trajeto, o professor já precisa estar trabalhando, estar conversando com os alunos, a questão das ruas, a questão do comércio, os espaços públicos, privados. Então, toda essa orientação nós passamos na formação continuada. Retomando aqui nos alunos do campo, esta imagem que nós estamos mostrando agora, a gente faz, né, uma parceria com as escolas do campo. As escolas do campo têm a produção de alimentos, de verduras. Eles trazem e são feitos esses alimentos no Centro de Aperfeiçoamento do Servidor, no CEAVEL. As crianças almoçam neste local. Temos também o roteiro de estudo para a educação de jovens e adultos, que são os nossos alunos da EJA, que, vamos dizer assim, né, são as memórias vivas, né? Então, assim, eles gostam demais, né, de estar indo, né, no roteiro de estudo, nesses lugares de memória, e até a questão mesmo do pertencimento. A próxima imagem é com os nossos professores, que a gente faz todo o roteiro com eles. E este ano nós teremos um diferencial com o roteiro com os nossos professores do 3º ano.
nós convidamos a professora Graciele e ela fará, né, todo esse trajeto com os nossos professores. Nós iremos também em 2 distritos, então a aula de campo, né, a professora Graciele tem um trabalho de excelência, a questão, né, do patrimônio cultural, e ela fará todo esse trabalho com os nossos alunos, com os nossos professores, desculpa. E nós também orientamos os professores, então, como vocês viram, tem o pré-campo, tem durante e tem o pós-campo, que depois que realiza, né, o roteiro de estudos, os professores sistematizam esse trabalho, né, com encaminhamentos teóricos metodológicos. Então, aqui é de uma escola que foi por meio de desenho. Aqui é de uma escola que fez articulação com a língua portuguesa, trabalhando histórias em quadrinhos. E este último aqui foi uma maquete. Então, assim, cada escola, depois de todo esse trabalho, eles também apresentam, né, o resultado, né, desse trabalho que foi realizado com os alunos. E agora, nós gostaríamos de ver se vocês conhecem o nosso município. Então, nós temos um desafio, nós trouxemos um desafio. Eu e a professora Clenilza, nós vínhamos pensando de uma forma que os nossos alunos pudessem conhecer os bairros de Cascavel e os distritos. E como nós falamos lá no início, nós estudamos a periodização do desenvolvimento infantil e nós, né, descobrimos que é necessário trabalhar com muita imagem com os alunos do 3º ano. Então, nós produzimos um mapa pictográfico. Nós precisamos fazer com que o trabalho acadêmico ele chegue para a nossa sociedade. E como nós fomos observando, né, toda a questão das mídias digitais, fomos observando que agora estão criando algumas estratégias diferentes para interagir com a população, com a sociedade, nós também buscamos uma forma. Então, nós produzimos este mapa. Este mapa pictográfico representa o município de Cascavel, os seus 32 bairros e os seus 7 distritos. Vamos ver aí quem consegue adivinhar algum. Nós vamos falar alguns, vocês vão respondendo. Professora Clenilza. Isso aí. O bairro Santos Dumont. Esse é um bairro que eu falei sobre ele. Não, Bela Vista é um loteamento, é um conjunto. Aquele ali é Vista Linda. Vista Linda. Parabéns. Não, Verona é um loteamento. Qual que é o bairro da senhora? Pois é, o Gralha Azul, ele não é um bairro, ele é um loteamento. Então, é o Interlagos que é o bairro. Vamos encontrar o Interlagos. Olha lá o Interlagos. Isso. Uhum.
Então, assim, nós procuramos, né, fazer de uma forma lúdica. Se os nossos alunos do terceiro ano sair reconhecendo, no mínimo, 8 bairros, já ficaremos contentes. Então, assim, foi uma forma que a gente encontrou. Os bairros estão ali aleatoriamente. Tem os distritos, eu acredito que vocês já descobriram os distritos ali. Santa Cruz, isso mesmo. Ali é o Caltri. Vocês viram que nós temos ali um carrinho amarelo e ele está em que situação? Aquele carrinho está sujo de barro, que ele está num atoleiro. Este bairro foi o bairro que mais nos deu trabalho para pesquisar, para ver o que a gente ia colocar de característica dele. Então, este bairro, nós procuramos o significado dele em Tupi-Guarani. E este bairro é o Pacaembu, que significa atoleiro em Tupi-Guarani. Ah. Pois é. Não, porque assim, mas assim, pode ser, né? Uhum, mas é algo que fica no convite para nós escrevermos o histórico do bairro, para nós pesquisarmos. O Coqueiral, ele, na verdade, é um loteamento, é o Tropical. É o Tropical, é o bairro. Uhum. E qual que é o Tropical, professor? Isso aqui, ó. Isso, a neva, muito bem. São João, você não achou São João? E aquela igreja? Então, foi um bairro muito difícil de encontrar uma característica. Então, a gente pegou a igreja tal como ela é. A igreja? O caminhão é Brasmadeira. A igreja... Não, São Cristóvão está ali representado. Uhum. Periolo. É o Periolo. Do Periolo, na verdade, nós não encontramos nas nossas pesquisas uma característica específica do Periolo. Porém, é a única igreja que tem essa característica, que tem essa cruz bem em cima. Então, assim, as demais são parecidas, mas essa é uma característica única da igreja lá do Periolo. Também é um distrito. É um distrito onde tem a festa a Paraguai, do porco a Paraguai. Não, Espigão Azul está ali. É Jovinópolis. Jovinópolis. Sim. O Rio do Salto mostra para a professora. É a cavalgada. Então, assim, aqui é só uma pequena demonstração e nós encerramos, então, a nossa fala. Muito obrigada. Nós agradecemos ao professor João Carlos pelo convite, a Silvia do museu e a presença de todos vocês também. Muito obrigada. Tudo bem, eu vou subir aqui por conta da filmagem. Bom, realmente, assim,
trabalho de primeiríssima qualidade, né? Nós conhecemos, pelo menos eu conheci pela primeira vez aqui, né? Não sei se os demais, enfim, aqueles que estão nos acompanhando. E, assim, a priori, assim, eu percebo da primeira edição para essa edição realmente um salto, né? Impressionante de qualidade, de cuidado, né? E de detalhamento, de conteúdo. Então, parabenizar vocês. E, assim, eu acho que o evento está cumprindo o seu papel e está, né, Silvia, de assim, mostrar, quer dizer, aquela coisa de... Elas pesquisaram, que a Clenilza já é mestre em educação, foi me orientando, né, Clenilza? Trabalhamos muito em torno, né, do seu trabalho. A Clenilza é mestranda, e assim, e elas estão indo para aquele segundo momento, aquele passo a mais, furando a bolha, né? Transformando essa pesquisa, indo lá para a ponta, comunicando, divulgando a ciência, que é, eu diria que é o grande, é o movimento, acho, daqui adiante, né? A divulgação científica, fazer isso chegar nas escolas. Eu acho que esse talvez seja o nosso principal desafio daqui adiante, nas próximas décadas, né? Certamente, transformar aquilo que nós acumulamos em pesquisa, em produção de material didático, material paradidático. Então, eu acho que é isso. E assim, eu recebi muitas assim, olha, eu quero um livro, eu quero um exemplar. Bom, eu já ganhei o meu. Eu assim, colegas hoje de manhã, ontem, como é que elas fazem? E quem quiser ter um exemplar desse, quiser conhecer, enfim, você já tem algum limite de a tiragem limitada? Como é que está isso? A primeira pergunta, que tem outras perguntas. Como é que está? É um público específico para a escola? Se os pais, enfim, pessoas da comunidade quiserem ter acesso a esse livro, tem alguma forma? Vocês estão pensando em algum outro acesso? Quando nós fazemos, é por meio de licitação, então é dinheiro público. Esse livro não pode ser vendido. Todas as fotografias, tudo que está aqui, tudo é cedido gratuitamente para o município. Inclusive, só para destacar aqui, colocar uma pimentinha para vocês refletirem, né? A gente tem na história do nosso município uma discussão muito grande sobre a origem do nome, né? Uns falam que o nome vem da serpente cascavel, outros falam que era uma porteira, né? Cada um tem uma história para contar sobre o nome de Cascavel e quando surgiu, enfim. Então, há registros históricos com a pesquisa do mestrado e você chegar no abstrato do conhecimento e transpor para algo concreto para uma criança é de uma complexidade enorme. Mas, à medida que você vai pesquisando, nós encontramos um registro, o primeiro registro do município de Cascavel no mapa do Paraná, e ele data de 1929. Naquele período, os mapas levavam mais de 5 anos para ficar prontos. Então, por que nós continuamos discutindo que o nome de Cascavel foi na década de 30? Então, tem muitas questões que nós ficamos muito na história oral. A história oral ela é importantíssima, mas nós precisamos ir para além da história oral. Isso, precisamos. Tem muito a ser produzido sobre Cascavel. Respondendo à pergunta, professor, quando nós licitamos de acordo com o contingente de alunos que nós temos matriculados no 4º ano. No terceiro ano. No terceiro ano, e sempre colocamos um contingente a mais, cerca de 10%, 15% a mais, visto que tem os professores, né? Nós consideramos alunos e professores, então esse livro ele é entregue nas escolas. Nós, assim que ele chegou, num período de entre 24 30 horas, mais ou menos, nós entregamos para todas as escolas. Nós fizemos a entrega imediata. Todos os alunos receberam, os professores, e há exemplares nas bibliotecas das escolas. Então, os pais têm acesso por meio... Na biblioteca pública também, os pais têm acesso por meio dos filhos, quem tem filho no 3º ano, na biblioteca pública também. Nós disponibilizamos também para a biblioteca da UniOeste, para a FAG. Então, nós estamos sempre colocando nos espaços de memória esse material para que a sociedade tenha acesso. A Univel, nesse processo, nós contamos com a parceria das universidades. Enquanto acadêmicas da UniOeste, né, a UniOeste muito contribuiu
Com o conhecimento, com as pesquisas, com as teses, aí nós contamos também com a parceria das universidades privadas. A Univel nos auxiliou no processo de diagramação, todo cedido gratuitamente por ser uma obra gratuita, sem fins lucrativos. Online, nós não disponibilizamos ainda. Pretendemos disponibilizar uma versão online para frente, mas a gente sabe que as tecnologias estão aí e não adianta negá-las. Mas a gente quer incentivar também a leitura no papel e para a fonte, por enquanto. Então, nós vamos segurar um pouquinho essa disponibilização online. Então, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Vocês romperam um período ali de 17 anos que ficou sem esse material, sem esse auxílio para o professor, para o aluno, como estudante, enfim. O que me chamou a atenção nessa terceira edição foi os povos originários, Xetá. Eu fiz uma pesquisa também com a professora Rucirene Miguel sobre os povos indígenas, e eu tenho um material que posso passar para vocês. Foi feito um registro fotográfico, e agora vocês me alertaram, eu tenho um material que eu tinha esquecido. Foi publicado um livro com a professora Rucirene Miguel, que é arqueóloga, e com certeza pode contribuir com essa pesquisa que vocês encontraram poucos remanescentes, né, os originários, os povos indígenas, né? Então me chamou a atenção aquela imagem ali que vocês encontraram. Como que vocês chegaram? Gostaria de perguntar para vocês como que vocês descobriram através das teses da universidade, chegaram nessa família, e o trabalho de vocês realmente é de seguir, é um exemplo, porque nós sabemos que foi pouco tempo até chegar em todo esse material produzido, esse material cuidadoso, feito com muito carinho para a idade que vai estar pesquisando esse material. Esse mapa aqui que vocês trouxeram é fantástico, é lindo, né? Então, você consegue visualizar os bairros ali. Para a criança é o que precisa. Então, esse lúdico, né? essa brincadeira, o aprender, trazer a geografia, os mapas, os bairros, as fotografias, né? Então, o evento valeu a pena, realmente. Cumpriu o propósito, trouxe reflexões, mostrou experiências, trouxe todo esse conhecimento que vocês produziram. Já vamos pensar na próxima edição aqui na UniOeste, que é o lugar do conhecimento, o lugar científico de reflexões. Então, gostaria de dar os parabéns para vocês. São nossas colegas de profissão, funcionárias públicas, assim como eu. E gostaria de perguntar como chegaram ali. É um trabalho investigativo? Foi a partir das teses, das dissertações? Então, achei magnífica aquela imagem, me chamou muita atenção. Parabéns. Primeiro passo, a pesquisa acadêmica. A gente não faz nada sem academia. Se não existir academia, para onde vai o conhecimento, né? Por que existe academia? Para garantirmos a formação das gerações futuras. Nós precisamos desse local de defesa do conhecimento. Nós iniciamos as nossas pesquisas em teses e encontramos uma dissertação, né, Elis? Carmen Lúcia da Silva, abordando a população Xetá. E, a partir dali, nós começamos a fazer essa investigação. Nós não podemos deixar de falar do professor Paulo Porto, que foi quem abriu portas para nós com as populações indígenas. O professor Paulo Porto fez toda essa mediação de contato. E, nessa pesquisa, nós descobrimos que haviam Xetás na reserva indígena do Rio das Cobras.
E nós estivemos lá. Aí, automaticamente, entramos em contato com o cacique e ele passou para nós um contato de um outro indígena de São Jerônimo da Serra, que lá, possivelmente, nós encontraríamos informações sobre essa população Xetá, visto que esse Xetá ele tinha falecido há pouco tempo atrás. E saímos à procura. Passamos 2 dias em São Jerônimo da Serra. Fomos para São Jerônimo da Serra, adentramos a mata lá para poder encontrar, né? Porque são estradas rurais, né? Nós vivemos muitas aventuras na produção desse material. A gente tem muita história para contar, né? E nós encontramos esses jovens que estão lá numa busca, no resgate do dialeto Xetá. E adivinha em parceria com quem? Com a universidade, com a academia. Em parceria com a Universidade de Londrina. Se não me falha a memória, com a UEL, se não me falha a memória, mas está no livro. Eles criaram um livro só, um dicionário Xetá. Eles estão tentando resgatar, porque eles não são falantes, são todos miscigenados, Xetá com caigangue, Xetá com guarani, e aí estão nessa busca do resgate do dialeto. E, chegando lá, conversa vai, conversa vem, a gente descobre. Mas tem a Tiguá em Umuarama. Aí a gente falou, Tiguá? Então, onde ela está? Em Umuarama. Como que fazemos para conseguir falar com ela? Então, aí conseguimos um contato da filha da Tiguá, Maria Rosa Brasil Tiguá, e fomos até Umuarama, marcamos e passamos um dia com ela. E foi assim, vocês não fazem ideia do que é estar com uma pessoa que sobreviveu a um massacre. As histórias que ela conta assim são de arrepiar. Todo o processo que ela passou quando perdeu os pais, foi adotada por uma família não indígena, a dificuldade, porque a comunidade Xetá, Etnia Xetá, ela é uma das mais emblemáticas, né? É uma das últimas etnias a ter contato com a população branca, já na década de 50, por meio da Universidade Federal do Paraná, eles vieram fazer estudos aqui, e foram dizimados em função das colonizadoras, que acreditavam, né, que essa região seria propícia ao cultivo de café, assim como no norte do Paraná, o que se revelou falso, mas destruíram toda a vegetação da região, ali da Serra dos Dourados, e foi assim que nós conseguimos esse contato, conhecer o bosque Xetá, que tem o monumento em homenagem ao Xetá. Então, foi uma busca muito gratificante para nós, esse contato com o remanescente. E todas as histórias. Inclusive, ela explicou para nós, né, a origem do nome. Né? Tiguá, eu não lembro, mas está no livro o significado de Tiguá. Menina. Tiquen, né? Isso, é menino. Todos são chamados de Tiguá. Isso. E o nome é dado pelo comportamento, pela personalidade. Eles associam a personalidade de comportamento a um animal e dão um nome, assim que era dado o nome. Nós trouxemos até o registro de nascimento dela, que após ela ser adotada, ela tem um documento agora. E agora nós precisamos pedir desculpas ao professor João Carlos. Olha o seu bairro lá, professor. Olha o coqueiral lá, professor. Está lá o coqueiral. Sim, não, é que... Sim, o coqueiral está lá. É que na hora acabamos esquecendo. Quando a Clenilza fala do monumento, acho que vocês viram, né, quando eu passei aqui. Então, este aqui é o monumento que tem em Umuarama, no bosque, né, em homenagem aos Xetás.
Então, primeiro, sobre os chetás ainda, vocês chegaram a fazer algum registro dessa pessoa, alguma entrevista gravada? Tem isso? Ótimo, então. Isso é importante também, que eu fiquei curiosa para assistir. A questão da academia, como vocês falaram, na importância desse processo de vocês aqui no programa de pós-graduação, é incrível como a academia muda o nosso olhar das coisas, né? Eu lembrei na hora da época lá da graduação, quando eu decidi escrever sobre o projeto Museu na Estrada, que era levar o museu para as escolas, que foi o primeiro projeto de educação patrimonial, e eu tinha... Nossa, eu estava vislumbrada com o museu, com a educação, e aí, na primeira orientação que eu fiz com a professora Geni, lá na UniOeste, foi quase como um balde de água fria, assim, que ela fez as perguntas e aí eu pensei, nossa, mas então é isso, assim. Mas na hora foi um choque, assim. Então aquilo que eu tinha como, nossa, que legal, não pode ser assim. Mas hoje eu entendo que é a questão do historiador ter o olhar crítico para o museu, que é diferente do olhar do museólogo para o museu, que são funções diferentes. E ela, enfim, a academia trouxe essa maturidade, de certa forma, de você entender que tudo que está no museu é uma seleção, que foi escolhido por alguém, enfim. E essas coisas a gente carrega, né? Porque quando o orientador fala, a gente pensa e não esquece. Agora, então, falando sobre o trabalho de vocês. A educação de Cascavel, eu vejo como a Secretaria de Educação, o trabalho que é feito pelo município de Cascavel, eu vejo como uma referência para muitos municípios aqui na região. Então, alguns contatos que eu tive com outras secretarias, ou mesmo na AMOP também, alguns contatos, a gente sempre ouve isso, que Cascavel é uma referência, assim, serve para outros municípios se inspirarem. E isso é bom ouvir, né, quando o nosso município, a nossa casa é vista assim. E aí, vendo lá na ponta também, pessoas da minha família que estudam no município, a gente vê essa evolução também, assim, como é diferente a educação do município e depois o que a gente vê no Estado. Não que o Estado seja ruim, mas é que parece que quando é do município é mais próximo, é tratado com um outro olhar, assim. Então realmente bonito ver isso. E vocês também mostram isso no trabalho que vocês fazem. Então, no contato que nós tivemos já em 2018, se eu não me engano, naquela formação, a gente via a preocupação de vocês em levar o melhor para os professores, para que eles também pudessem continuar esse processo lá na ponta. Então, vocês refletem. E a forma como vocês falam do livro, como vocês falam de como foi construído, como a gente vê o carinho que vocês têm por esse trabalho, que vocês, lógico, são profissionais, mas não é só o olhar profissional de alguém que se comprometeu a fazer um trabalho que tinha que ser feito. É um olhar mesmo de quase como um filho, assim, de vocês, e é lindo ver esse processo. E vocês, com esse trabalho, com esse olhar carinhoso, com essa preocupação na construção do livro, vocês também refletem isso que eu comentei da educação aqui em Cascavel, desse olhar que o município tem para a educação. Aí, quando vocês mostraram a foto dos livros ali, de outros livros da educação, eu lembrei do livro que a gente usava lá na década de 80 no município, aqui em Cascavel, lá em São João. E eu lembrei que eu tenho em casa esse livro ainda. E aí eu pensei, como é que o livro didático muda, assim, marca a vida dos alunos, pelo menos para mim. Hoje ainda eu pego aquele livrinho que está com a capa rasgada, assim, mas que eu guardo, eu não lembro se não era Conhecendo Cascavel. Era um livrinho de capa marrom, enfim, eu tenho uma cópia lá em casa. A vontade era ir lá em casa e pegar ele para trazer, mas não dava. Então, até hoje ainda eu olho aquelas histórias que falava do Inhojeca, enfim, naquela época. É um livrinho daquela época, da década de 80. E eu lembro e eu gosto ainda de olhar porque traz as memórias da minha época lá na infância. Eu não vou lembrar o nome. É marrom pequenininho, assim, tipo da metade aqui.
não vou lembrar o nome dele agora, mas a capa era marrom. Pode ser. Então, como esse trabalho que vocês fazem, de novo, a importância disso também para os nossos alunos. E o nome do livro, eu acho que traz tudo aquilo que a gente fala também na academia, de desenvolver a noção de pertencimento, né? O meu município, Cascavel, o meu município, que é o que a gente precisa até para formar os cidadãos, formar os futuros, os cascavelenses que estarão à frente de tudo isso que nós estamos construindo hoje, né? Então, os adultos de amanhã que estarão à frente do nosso município, das nossas empresas, enfim, ter isso desde criança, que Cascavel é o meu município, porque aquilo que é meu eu cuido melhor, né? Então, essa ideia do pertencimento também me chamou a atenção no livro. E, terminando agora, então, resumindo, o trabalho que vocês fazem, que vocês desenvolvem, tem um valor imensurável, não sei, não tenho palavras para descrever, e vai muito além do que é a proposta, que é pensar em um trabalho, um material didático para os professores. Vai muito além, porque todos os registros que vocês têm também são os registros da história da nossa cidade, do nosso município. Por isso, tantas pessoas querem ver, querem ler o livro, querem ter um desses para levar para casa, porque é a história da nossa cidade colocada aqui de uma forma, talvez para nós adultos, uma forma simples, porque é feito para crianças, mas que é gostoso de ler, então todo mundo quer ter em casa. Esse é o principal valor, assim, muito além do didático, que a proposta é um registro da história de Cascavel. Então, parabéns, meninas, parabéns, parabéns, parabéns. E não tem pergunta só, é só elogio, que é o que vocês merecem, tá bom? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar o professor João pelo evento, por essa trajetória. A Silvia também pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Não diria só junto ao museu, mas à história de Cascavel nesse resgate e também no evento. Então, de primeiro momento, parabéns para vocês. Para as colegas, não tenho questão também, eu acho que vocês foram muito claras na exposição. Mas, assim, gostaria de parabenizar vocês, mais uma vez, assim como os colegas parabenizaram. Primeiro, pela pesquisa, que a Clenilza apresentou e que a Elisiane vem fazendo também no mestrado. Acho que é uma pesquisa que demonstra rigor teórico-metodológico e esse compromisso político com a história. E aí também não podemos deixar de falar do material de vocês, né, que é resultado disso também, conforme vocês já colocaram. Eu acho que é o maior exemplo que nós podemos ter aqui na noite de hoje, dessa união entre teoria e prática. Então, vocês demonstram realmente um conhecimento sobre a história, e eu sou apaixonado pela história local, regional, né, costumo dizer que é uma história que tem muito, assim, para a gente estudar, muito interessante. Não sei se foi interessante para quem vivenciou em alguns momentos, né? Mas para a gente estudar tem muitos elementos. E vocês demonstram, né, nessa pesquisa, acredito que foi uma pesquisa árdua, né? Vocês apresentam de uma forma leve, como se fosse tranquilo, mas nós ficamos imaginando quão árduo foi esse trabalho. E aí também pelo conhecimento pedagógico de trazer isso como possibilidade de ensino e de estudo lá nos anos iniciais. Acho que o trabalho de vocês é maravilhoso. Eu acredito que no ensino de história, né, nesses últimos anos, o trabalho de vocês é um divisor de águas, para os professores que trabalham com essas turmas. Acho que o trabalho era de um jeito antes do material e, com certeza, depois do material de vocês vai ser de uma outra forma, porque era uma carência que nós tínhamos em muitos anos no município de Cascavel. Então, ele vai para além de cumprir essa questão de uma exigência da legislação. Ele vem para suprir uma carência e uma exigência que se tinha dos nossos colegas, e eu me incluo nisso,
como alguém que está lá trabalhando com os anos iniciais. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Acredito que é um trabalho que não vai parar por aqui, porque vocês são inquietas e vão dar continuidade. Já falaram, né, que estão pensando aí na 4ª edição, é isso? Então, isso traz para a gente o quê? O pessoal já falou que estão pensando aí na próxima semana, né, na 5ª semana dos museus. Então, isso traz para nós esse movimento, né, movimento da história e movimento da produção, da pesquisa, que quando a gente coloca um ponto final, isso não significa um fim, mas só um novo começo. Então, acho que isso vocês trouxeram com clareza essa noite. Então, mais uma vez, parabéns pela organização do evento, parabéns nesta noite para vocês pela bela apresentação que nos contemplaram. Então, eu gostaria de agradecer. Foram horas de debate, começamos ontem, estamos encerrando hoje. O objetivo foi alcançado com sucesso, encaminhamentos, questionamentos, outras dúvidas, novos conhecimentos a serem acrescentados no trabalho de vocês. Né? Aí vem os quilombolas, já fiquei imaginando. Com toda certeza, nós estamos aí juntas, para contribuir um com os outros na pesquisa científica. A história de Cascavel ela é muito rica e tem muito a ser explorado. Né? Me chocou um pouco ontem a palestra apresentada aqui da acadêmica, da mestranda, de Foz, da questão de não encontrar documentos quer dizer, o recorte temporal de pesquisa era recente, né? Eu fiquei bem chocada com aquela informação de não ter documentos. Então, Cascavel é muito rico de informações. A história ela estava muito fragmentada, hoje ela está sendo um pouco mais ajuntada. Nós precisamos valorizar essas pessoas que começaram lá atrás, fazer esse trabalho, né? E está tendo uma continuidade, e os que vão continuar essa história, cuidando, preservando. E a função do museu é isso. A função da universidade é fazer esses debates, né? Fazer essa união. Então, valeu a pena fazer essa Semana Nacional de Museus aqui na UniOeste, esses 2 dias. Foi muito gratificante. Gostaria de agradecer à universidade, à UniOeste, ao professor João Carlos pela parceria, ao professor Assir, ao SECA, à equipe de estudos ali do professor João, grupo de pesquisa, a Secretaria de Cultura. Nós estamos com um novo secretário, Jefferson Lobo, também, que Silvia, vai lá. Nós precisamos estar interagindo. A Secretaria de Educação, as meninas aqui são professoras, estão sempre ali, a gente está sempre se auxiliando. Eu acho que é isso. A educação ela tem que ser debatida num lugar que é um lugar de fomento, de conhecimento, de ciência, e publicar uma coisa que me chamou muita atenção. E quando eu fazia uma pós-graduação na área de patrimônio histórico, a professora falou: Silvia, você tem material para publicar, no mínimo, uma coletânea assim, de uns 10 livros sobre o museu, porque está cheio de material lá, digital, e essa preocupação de preservação de todo esse acervo digital é mais preocupante de todo aquele material digitalizado através da UniOeste, que são 80 mil fotos digitais. Mas esse material, a partir de 2000, que é digital, ele é bem mais sensível. Então, são 23 anos que nós precisamos também fazer. Como que nós vamos garantir isso para as futuras gerações? Daqui 10 anos, 20 anos, nós vamos ter esses acervos digitais, né? E toda a tecnologia, tudo isso, né? Então, serve para a gente refletir, pensar como que nós vamos fazer isso para não perder essa memória
que está sendo muito rápido as informações, tudo isso. Então, nós acreditamos que valeu a pena esses dias. Nós trouxemos profissionais, pesquisadores, museólogos, historiadores, professores, mestrandas, doutorandas, doutorandos, pessoas que vieram aqui contribuir com essa Semana Nacional de Museus, e a ideia era exatamente isso, debater esses espaços de preservação. O museu universitário que está nascendo, o museu histórico, o Museu da Imagem e do Som, os museus particulares que tem aqui no município, do seu Pompeu, de São João do Oeste, do seu Severino Picharca, o Museu de Toledo está mais estruturado como museólogo, o Museu de Marechal Cândido Rondon. Então, tudo isso serviu para a gente realmente refletir sobre a importância dessas instituições e a união entre Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar vocês, que são umas guerreiras em produzir todo esse material em pouco tempo também, e que ele continua. Então, fica, vamos encerrar essa noite com louvor aqui, porque essas meninas trouxeram um trabalho magnífico. Gostaria de agradecer ao professor João. Quer falar alguma palavrinha? Então, meu muito obrigada. Em nome da Secretaria de Cultura, te agradeço também. Tá bom, Silvia, você disse tudo, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado a você, Silvia, pela parceria, e que estaremos juntos na 5ª Semana Nacional de Museus, certamente, né? Então, assim, nós estamos aqui na universidade, a Clenilza, a Elisiane e demais professores estão lá na ponta da escola, né? Então, acho que é essa relação que nós temos que estreitar cada vez mais. Meninas, conte conosco, certo? Aquilo que for possível, né? Estamos à disposição, né, Silvia? Silvia no museu, nós aqui na UniOeste, vocês lá na secretaria e demais que estão aí juntos, vamos fortalecer esse movimento, né, em prol de um museu universitário, na valorização da história local, da memória local. Tá certo? Grande abraço e até a 5ª Semana Nacional de Museus, então, no próximo ano. Um abraço, obrigado a todos.